Vivemos uma vida incerta. Não sabemos o que acontecerá no dia do amanhã. Às vezes pensamos que estamos fortes, mas basta que algo aconteça para que nós estejamos indo abaixo. E nos perguntamos a Deus, por que somos tão instáveis? Por que tantas coisas nos atormentam e nos tiram a paz? E Deus, do seu alto e sublime trono, olha bem nos nossos olhos e diz: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Sim, nós temos muitas fraquezas, inúmeras, mas chegará um dia em que receberemos corpos diferenciados. O nosso corpo, quando passarmos pela ressurreição, na volta de Cristo Jesus, nós, como Igreja de Cristo, passaremos pela primeira ressurreição. Sim, nós teremos corpos eternos, glorificados, imortais. Como serão esses corpos? O que poderemos fazer através desta nova realidade espiritual que Deus nos concederá para viver com Ele durante todo o milênio? Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, o YouTube, a plataforma, tem desinscrito alguns de vocês. Então, confere os vídeos. 8 da manhã, oração da manhã. 18 horas, os estudos, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Você vai ler a palavra junto comigo. Você vai ouvir a palavra. Amém? Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. O apóstolo Paulo nos escreve em Filipenses 3:20: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. O apóstolo João também escreve em 1 João capítulo 3, versículo 1 em diante: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não os conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todos nós que nascemos de novo, justificados, redimidos e limpos pelo sangue do Messias, recebemos o Espírito Santo. Teremos um novo corpo, imortal e indestrutível, como o próprio Senhor Jesus. Para participar dessa gloriosa ressurreição dos nossos corpos, devemos nos manter diligentes em nos preparar para encontrar o Senhor quando Ele voltar, como uma noiva se prepara para o marido, mantendo-se pura para Ele. Não importa se você morrerá hoje ou se estará vivo na volta de Cristo, pois, de todas as formas, quando Jesus voltar,
Você que esteve com ele diligente, aguardando o noivo, vai ressuscitar para a vida eterna. Vai ressuscitar para ganhar um corpo puro como o dele. O Senhor Jesus não está voltando para uma noiva espiritualmente descuidada, preguiçosa e suja, que não consegue se manter pura de coração e que foi completamente maculada, corrompida pelo mundo. A pureza de coração e o estilo de vida só podem ser dados quando andamos no Espírito, a cada momento, por uma fé que opera por amor. E precisamos lutar com a ajuda de Deus para nos mantermos sob o poder purificador do sangue de Cristo, agradá-lo e não nos corrompermos com o mundo. É claro que todos nós estamos sendo mudados de glória em glória pelo Espírito de Deus, embora estejamos conscientes da batalha entre a velha natureza com a nova natureza, o desejo do nosso homem espiritual interior, onde Deus reside através do Espírito Santo, é tornar-se mais semelhante a Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a Assembleia de Corinto, escreve sobre o corpo da ressurreição que teremos como cristãos da nova aliança, na segunda vinda de Jesus à terra. Instantaneamente, quando ele aparecer, todos nós seremos mudados. E assim, alguns em Corinto ficaram muito curiosos sobre como os mortos ressuscitariam. Não que eles não acreditassem que isso aconteceria, mas eles queriam saber mais sobre como seus corpos ficariam na ressurreição. E acredito que muitos de nós temos as mesmas dúvidas. Então, Paulo descreve em 1 Coríntios 15, versículo 35. Entretanto, é possível que alguém questione como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensato! O que semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou qualquer outra. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra. As aves, outra, e os peixes, uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e o outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, o outro ainda o fulgor das estrelas, e as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado em corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Agora, Paulo não estava chamando os cristãos que fizeram essa pergunta de tolo de maneira depreciativa. Ele estava falando no sentido de que a pergunta em si é difícil de entender, porque ainda estamos em corpos humanos caídos. E por enquanto, enxergamos através de um espelho, obscuramente. Mas, então, um dia nós veremos face a face. Agora sabemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos por Deus. Paulo já havia abordado esse assunto em parte anteriormente, na mesma primeira carta a Coríntios. No entanto, guiado pelo Espírito, ele explica como será o corpo da ressurreição. Ele explica que, logicamente, para algo ressuscitar, primeiro deve morrer. Em outras palavras, a morte física deve vir antes da ressurreição física. Uma semente vai para o solo, e quando a casca externa se desfaz, a planta sobe pelo solo. E o que sobe não é o mesmo que caiu no solo. Em sua forma externa e em sua estrutura molecular é diferente, mas é a mesma semente que foi plantada. Deus, o Criador de tudo, faz com que a chuva caia no solo e, como resultado, uma nova vida brota da semente que morreu. Deus já projetou como ficará quando sair do chão.
Cada semente é única em si mesma. Nenhuma planta ou flor é exatamente igual. Em nossos corpos ressuscitados não pareceremos todos iguais. Tudo nos céus, na terra e debaixo da terra foram todos criados por Deus. Cada um tem sua forma e propósitos únicos no universo que Deus criou pelo comando da sua palavra falada. O homem foi criado para irradiar a glória de Deus. Mas, através da queda, a vida de Deus foi perdida no homem e o homem tornou-se sujeito à morte. Quando uma pessoa renasce espiritualmente do alto, através do Espírito Santo, seu homem espiritual interior é preenchido com vida e a luz de Deus. Enquanto anteriormente este homem espiritual interior era escuro, indiferente a Deus, estava morto pelo pecado. Como Paulo escreve em Colossenses 2,13, quando vocês estavam mortos em seus delitos e na incircuncisão de sua natureza pecaminosa, Deus os vivificou com um ungido Messias. Ele nos perdoou todas as nossas ofensas, cancelando a dívida que nos era imputada, nos decretos que eram contra nós. Ele o tirou, pregando-o na cruz. Cada um de nós é diferente e deve continuar a crescer e se desenvolver na fé e na santidade. Quando morrermos fisicamente e formos enterrados, é um corpo perecível que se decompõe no pó, sendo feito do pó e voltando ao pó. No entanto, quando formos ressuscitados no arrebatamento e ressurreição e recebermos novos corpos, eles serão imortais e nunca mais envelhecerão, morrerão ou ficarão doentes novamente. Quando Jesus foi ressuscitado fisicamente pelo Espírito Santo, em seu corpo ressurreto, ele podia atravessar uma parede, como fez no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos. A porta estava trancada, mas ele tinha um corpo humano sólido e que era capaz de comer também. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: "A paz seja convosco." Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: "Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca-a no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente." Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: "Paz seja convosco." Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Todavia, ele lhes exortou: "Por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho." E havendo dito isso, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhes pediu: "Tendes aqui algo para comer?" E eles lhes ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, comeu na presença de todos. Perceba como Jesus, em seu corpo ressurreto, pôde comer peixe com os discípulos naquele quarto trancado, mostrando a eles que ele ainda era totalmente humano, mas agora tinha um corpo humano glorificado. Na era vindoura, o reino messiânico milenar, em nossos corpos glorificados, desfrutaremos da grande festa, onde todos os santos de todos os tempos estarão presentes. E como nós somos corpo de Cristo e Ele é o nosso cabeça, nós vivemos as mesmas coisas que Ele viveu. E é por isso que passamos também pela ressurreição. E então, provavelmente, nós teremos estes corpos que podem atravessar paredes, que podem andar grandes espaços e que podem também se alimentar. Então, seremos visíveis a olhos humanos e poderemos comer junto com humanos.
mas de alguma forma os nossos corpos serão mais espirituais. As necessidades serão diferentes das que nós temos hoje em dia. Colossenses 3, versículo 4: quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com Ele em glória. Isaías 25, versículo 8: extinguirá a morte de uma vez por todas. O Eterno enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria e a humilhação que seu povo vem sofrendo. Palavra do Senhor. Isaías 26, 19: contudo os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois, vós os que retornaram ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo, o teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Oséias 13, 14: contudo eu mesmo os redimirei do poder do Sheol da sepultura, e os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão nem misericórdia. Quando morremos fisicamente, somos enterrados com fraqueza, mas quando ressuscitamos, temos um corpo cheio de poder, força e vida, imortais e indestrutíveis. Deve haver primeiro um corpo natural, antes que possa haver um corpo espiritual. É um corpo ressurreto. A estrutura molecular dele estará diferente. Torna-se um corpo eterno, pois o Espírito é eterno. 1 Coríntios 15, 45, da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, e o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra e o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando Deus criou Adão, Ele criou o seu corpo do pó da terra. Uma vez que terminou de moldar o corpo de Adão, Deus soprou vida em seu corpo. Enquanto que, ao mesmo tempo, soprou vida no homem espiritual interior de Adão. Enquanto Adão esteve com Deus no jardim do Éden, seu corpo nunca se desgastou, nem envelheceu e nem começou a morrer. No entanto, quando Adão cai em pecado, sua alma e o poder da sua alma permaneceram, mas seu espírito interior tornou-se espiritualmente morto e insensível à vida, ao poder de Deus. Neste ponto, o corpo de Adão começou a envelhecer e morrer. Deus havia retirado sua vida espiritual do espírito de Adão. É por isso que devemos renascer espiritualmente do alto, em nosso homem espiritual, porque quando somos regenerados, nosso espírito humano torna-se luz no Senhor e torna-se um só com Deus, como Adão era antes da queda. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 17. Antes de nascermos espiritualmente, nós tínhamos a semelhança da natureza caída de Adão em nossa alma, consequentemente sendo estranhos a Deus. Jesus, quando se torna vida ressurreta, é capaz de garantir não apenas a ressurreição espiritual daqueles que creem nele, mas também a ressurreição física que receberemos na sua segunda vinda.
O poder do pecado é a lei pela qual os não salvos serão julgados e condenados ao serem pesados na balança da vida de Deus e serem achados em falta. No entanto, nós que temos a lei de Deus escrita em nosso coração pelo Espírito de Deus, não seremos mais julgados, porque aceitamos que nosso pecado foi julgado na cruz e expiado pelo sangue do Messias, nosso Senhor Jesus, nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós, à luz do que está por vir, e sabendo que somos aceitos por Jesus, sabendo que nossa ressurreição está próxima, continuemos com nossa vida espiritual, firmes e inabaláveis, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor, mas será totalmente recompensado na vida que está por vir, por meio daquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que está trabalhando dentro de nós. Em breve teremos corpos imortais, glorificados, ressurretos, e cumpriremos as profecias bíblicas que ainda não se cumpriram com a volta de Cristo Jesus, e com Ele cearemos nas bodas do Cordeiro. Por isso, povo de Deus, igreja do Senhor, não desanimem, permaneçam firmes, inabaláveis, sejam fiéis a Jesus. E quando o mundo todo disser o contrário, continue levantando a mesma bandeira: Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida, e nele e para Ele são todas as coisas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por este dia, obrigada por Tua presença santa em nossas vidas. Te glorificamos por esta mensagem, onde podemos encher o nosso coração de esperança, sabermos que um dia, e não tardará, seremos ressurretos, com corpos glorificados, iremos ao Teu encontro e viveremos contigo durante 1000 anos, como reis e sacerdotes, como funcionários do governo de Cristo Jesus, e teremos corpos celestes para estar contigo ao seu lado todos os dias de nossas vidas. Obrigada por tudo, Senhor. Sê conosco nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.